Olá pessoal, essa é a nossa nona aula de circuitos de radiofrequência. Os assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje estão listados aqui, né? Nós vamos dar continuidade ao que a gente começou na aula 8, que são o tratamento de matrizes de transmissão, matrizes ABCD, e iniciar um último tópico aqui desse capítulo, que é o gráfico de fluxo de sinal. Em cima estão listadas as páginas do livro do Poser, né? Que são recomendáveis aí de ser lidas referentes a esse capítulo. Então vamos dar continuidade aí, né? Então nós definimos na aula passada as matrizes de transmissão, matrizes ABCD, e vimos que ela tem a propriedade interessante, né, de você poder concatenar matrizes referentes a elementos que estão em cadeia aí, numa dada rede de microondas, né? Então, se a gente pensar, né, nos três tipos de matrizes que nós vimos, espalhamento, impedância e admitância, que a gente coloca numa categoria, e as matrizes de transmissão, né, os dois tipos que estão comentados aí, né, as matrizes de transmissão e as matrizes de impedância, também as de admitância, elas são definidas em termos de tensões e correntes, né? A gente pode falar tensões e correntes totais aí, total no sentido de que você pode ter numa dada linha, né, ondas de tensão propagantes e contrapropagantes, ou se propagando em direção à carga e se propagando de volta para o gerador, né, numa dada linha, e a V e I, né, nesse contexto aqui, denotam a tensão em um dado ponto da linha total e a corrente total, ou simplesmente a tensão que vai existir ali, né, como uma superposição das ondas se propagando num sentido e no outro. Tá? Mas então fato é, né, que tanto as matrizes ABCD quanto as matrizes Z são expressas em termos de tensões e correntes totais. Né? Vamos lembrar que as matrizes de espalhamento são expressas em termos de V1+, V2+, V1-, V2-, assim por diante. Tá? Se a gente for escrever, né, as matrizes de transmissão e de impedância para uma mesma rede, a gente vai ter o que está ilustrado aqui. Tá? Só com a observação, né, do que a gente já comentou, que no caso da matriz de impedância, né, se a gente for escrever a matriz de impedância dessa rede, a convenção para corrente na porta, em todas as portas, na verdade, seria corrente positiva entrando. Então, esse 2 aqui, se a gente estivesse falando de matriz de impedância, né, seria 1 e 2 com convenção aqui de ser positivo se ele estivesse entrando aqui, ao passo que para a matriz ABCD ele é positivo saindo. Então, né, tendo em vista as definições que nós já vimos, usando essa convenção aqui, que é a de matrizes ABCD, tá, nós poderíamos relacionar, né, as grandezas na entrada com as grandezas na saída dessa forma aqui, né, de tal forma que V1 vai ser igual a vezes V2 mais B vezes I2 e I1 vai ser igual a C vezes V2 mais D vezes I2. Então a gente tem essas duas equações aqui referentes à matriz de transmissão. Por outro lado, né, se a gente fosse escrever as equações associadas aqui à matriz de impedância, a impedância vai relacionar tensão com corrente. Né? Então, impedância é tensão sobre corrente, e através da matriz de impedância você pode calcular as tensões em todas as portas a partir das correntes em todas as portas. Dessa forma aqui. Só que, né, essa corrente que está, ou essas correntes que estão nesse vetor coluna aqui, né, são as correntes utilizando, né, a convenção da matriz de impedância, que estariam no sentido oposto aqui. Ok? Então, para a gente obter uma relação, né, entre os parâmetros de impedância e os parâmetros de ABCD, o que nós vamos fazer aqui é adotar uma convenção comum. Então, né, para a gente falar a mesma língua aqui, eu vou considerar a convenção das matrizes ABCD. Então, se esse 1 e esse 2 aqui agora fosse o I1 e o I2, né, utilizando
a matriz ABCD, você teria um sinal de menos aqui. Então esse I aqui não é mais o I entrando, né? Agora ele é o I saindo, mas, né, se a gente for escrever a equação referente à matriz de impedância, então vai aparecer um sinal de menos aqui. Então estou usando a convenção da matriz de transmissão agora, né? Esse I2 aqui é o I2 saindo da porta nesse sentido. E daí, beleza. Se a gente for escrever isso aqui, né? Deixa eu arranjar um espaço aqui, né? Essa equação matricial linha por linha, você vai ter V1 igual Z11 e 1 menos Z1, 2 e 2. Então, lembrando que agora eu estou usando a convenção da matriz de transmissão, por isso que aparece esse menos aqui. E V2 vai ser igual Z21 e 1 menos Z22 e 2. Então, se eu fiz tudo certo aqui, tá ok. Tá? E aí, né? Então, isso aqui é referente às equações referentes à matriz de impedância, né? Só mudando o sentido da corrente aqui adotado como positivo, e isso daqui, essas equações aqui são as equações referentes à matriz de transmissão. Tá? Eu vou simplesmente reproduzir isso que a gente acabou de escrever aqui, né? Já com esse comentário aqui que a gente está usando a corrente nessa convenção que está ilustrada aqui, que é da matriz de transmissão. Elas são reproduzidas aqui, né? Igual a gente acabou de escrever. E daí, qual que é a ideia aí? Né? A gente relacionar os termos da matriz ABCD com os termos da matriz de impedância. Tá? Então, como é que a gente poderia calcular o A? Tá? Olhando para essa expressão aqui, a gente poderia decorar isso aqui, né? Mas só olhando você já tira que o A é V1 dividido por V2, passou o V2 dividindo, contanto que o I2 seja zero. Né? Você pode passar o V2 dividindo se o I2 for nulo nessa expressão aqui. Então você tem essa definição. O que eu posso fazer aqui para encontrar o A em termos dos parâmetros de impedância é achar aqui, né, a expressão para o V1 e para o V2 a partir das expressões aqui que contém os parâmetros E, né? E se essa condição aqui, né, tem que ser válida para eu calcular o A, eu vou fazer o I2 igual a zero aqui agora nessa situação. Então, I2 cai fora aqui, I2 igual a zero aqui, né? Igual a zero nos dois casos. Portanto, V1 sobre V2 vai ser simplesmente igual Z11 sobre Z21, porque o I1 vai cortar com o I1 quando eu dividir V1 por V2. Né? E nós acabamos de encontrar o primeiro parâmetro, né, o A da matriz de transmissão, ou da matriz ABCD, em função somente de impedâncias. Tá? Bom, para encontrar o B, o que a gente tem que fazer? Né? B, olhando para a expressão aqui, ele vai ser V1 sobre I2 quando V2 for zero. Né? V2 igual a zero significa que a porta 2 está em curto, aquele detalhe e tal. Passo o I2 dividindo, então V1 sobre I2 com V2 igual a zero. Eu posso então pegar a expressão para o V1 aqui, né, uma vez que eu quero encontrar o B em função dos parâmetros de impedância. Expressão para o V1 aqui, né, em termos dos parâmetros de impedância das correntes aqui, né, de novo agora com a convenção da corrente da matriz de transmissão aqui, por isso esse sinal negativo aqui, né, ele não estaria aqui se a gente estivesse trabalhando só com impedâncias, com matriz de impedância convencional e tal. Substitui aqui, né, e o I2, vamos deixar ele lá. Porque, né, nesse segundo termo aqui no numerador, I2 vai cancelar com I2 e vai sobrar só esse menos Z12 aqui. Tá? Esse segundo termo aqui, quando você cortar o I2 com I2. O primeiro termo permanece Z1 vezes I1 sobre I2, com V2 igual a zero. Tá? Como a gente tinha visto aqui no começo. E daí, né, eu quero I1 sobre 2. Como é que eu posso obter esse cara? Né? Com V2 igual a zero. Eu posso pegar essa equação aqui, substituir ou igualá-la a zero, nesse caso aqui, tá? Somente para esse caso do B. Passar esse segundo termo do lado esquerdo para lá, né? E achar o meu I1 sobre 2 aqui. Isolar, né? Tem o I1, tem o I2 em função dos Z's. Então, isso está feito aqui. Né? Como V2 é igual a zero, estou igualando essa equação aqui a zero.
está reproduzida aqui, né? Passando o Z22 vezes I2 para lá, né? A gente obtém que o que a gente quer, que é I1 sobre I2, vai ser igual, portanto, I1 sobre I2 vai ser igual Z22 sobre Z21. Só manipulação algébrica aqui e tal. E daí eu pego esse cara aqui, né, e jogo de volta aqui. A gente já garantiu que o V2 era igual a zero, igualando a equação a zero. E aí eu vou ter, né, Z11 vezes Z22 sobre Z21 menos Z12. Então, prosseguindo aqui, né, que a gente já tinha definido, o primeiro termo vai ficar Z11 vezes I1, né, se eu substituir o I2 dessa expressão aqui, sobre Z21 dividido por Z22, tudo isso entre parênteses vezes I1, I1 corta com I1 e a gente vai obter exatamente o que a gente falou, tá? Então, Z1 vezes Z22 sobre Z21. Mas eu posso pegar esse segundo termo aqui e multiplicar e dividir por Z21. Então, vou ter Z12 menos Z12 vezes Z21 dividido por Z21. Para ter um Z21 em comum aqui, né, no primeiro e no segundo termo, então o Z21 aparece aqui. E o primeiro termo vai ficar Z11 vezes Z22, que vai para o numerador aqui, menos no numerador, né, Z12 vezes Z21, que a gente multiplicou em cima e embaixo por esse cara aqui, e a gente acaba com a expressão final aqui, né, só em termos dos parâmetros Z, para o B da matriz de transmissão. Tá? Então esse termo aqui é o B da matriz de transmissão expresso em termos dos parâmetros de impedância. O C da matriz de transmissão a gente obtém a partir dessa segunda equação aqui, tá certo? Então o que a gente pode fazer, né? O C vai ser igual a I1 sobre V2 quando I2 for zero. Tá? Então o que está escrito aqui, I1 sobre V2 quando I2 for zero, a gente vê lá da expressão. Se a gente deixar o I1 aqui, a gente pode substituir esse V2 aqui, né? Usando esta expressão, a segunda, com I2 igual a zero, que é a condição nesse caso aqui. Então esse cara aqui cai a zero, todo esse segundo termo cai a zero. Se eu substituir o V2 igual a Z21 vezes I1, né, o I1 corta com I1, e eu vou ter que o C é 1 sobre Z21. Simplesmente isso, tá? Só isso daqui. Então já calculamos o A, o B e o C, né? O B está aqui, o C está aqui. O D nós podemos calcular de forma similar. Tá? Então o D, olhando para essa expressão daqui, o que ele vai ser? Né? I1 sobre I2 quando V2 for zero. Né? Porta 2 em curto. Tá. Então a gente quer isso. Né? A gente já viu algo que pode nos dar uma luz aqui, que é pegar essa equação aqui. Né? Se a condição é V2 igual a zero, a gente iguala ela a zero. E direto você vê que, né, você tem I1 e I2 aqui, então o que você vai ter? Né? 0 igual a Z21 vezes I1 menos Z22 vezes I2, só reproduzindo a equação aqui. Né? Passando esse termo para o outro lado, a gente tira aqui o I2 vai ser Z21 vezes I1 sobre Z22, né? Tá? Só manipulando essa equação aqui, então simples assim. E a gente pode substituir pelo I2 nessa equação aqui. Né? A gente substitui I2 por Z21 sobre Z22 vezes I1. I1 corta com I1. E daí você vê que o D, tá? Que era o último parâmetro que faltava, é Z22, que foi lá para o numerador, né? Sobre Z21, que permaneceu lá embaixo. Tudo bem? Isso, né, permite a gente calcular o A, o B, o C e o D em termos dos parâmetros de impedância, tá? E é possível, você pode dar uma olhada no livro, é interessante, né? Tem tabelas aí no final que permite você relacionar aí todos os tipos de matrizes umas com as outras, tá? A gente poderia deduzir dessa forma que a gente fez aí todas as relações, né? Porque tudo, no final das contas, é tudo tensão e corrente. E é isso daí, tá? Um último comentário aqui, né? Os comentários finais aí com relação à matriz de transmissão, qual a condição, né,
ou como vai ficar essa matriz de transmissão se a rede for recíproca e se ela for sem perdas também. Tá? A gente viu que pela definição de reciprocidade, né, do que é uma rede recíproca, em termos da matriz de impedância, para uma rede recíproca a gente viu que ela é simétrica, ou seja, né, se for uma rede com duas portas, o Z21 vai ser igual ao Z12. Tá? Então, em termos desses caras aqui, né, isso aqui que estava implicado ali, né, na matriz de impedância. Para o caso da matriz de transmissão, né, a gente vai ter isso daqui. Então vamos lembrar a condição primeiro, né? Bom sempre a gente lembrar aqui, né? Condição de reciprocidade, uma rede recíproca é uma rede onde a transmissão de um sinal entre duas portas quaisquer não depende do sentido de propagação. Né? Saída e entrada são intercambiáveis e além disso, né? Então isso aqui faz mais sentido se você pensar em termos de entrar com uma onda de tensão numa porta, né, um V+, sair numa porta e sair com V- na outra, e depois trocar o papel das portas e ver que você tem a mesma razão, né, saída para entrada em ambos os casos, mas também significa que se você pegar uma porta qualquer de uma rede e outra porta, né, uma primeira porta como porta de entrada, uma segunda porta como porta de saída, aplicar uma tensão na porta de entrada e medir a corrente de saída, ou vice-versa, né? E depois se inverter o papel das portas, você vai, aplicando a mesma grandeza, medir a mesma resposta. Né? Aplicou a mesma tensão, mediu a mesma corrente, inverte o papel das duas portas que a gente acabou de falar, o que é entrada vira saída, o que é saída vira entrada. Se você aplicar a mesma tensão na nova entrada agora, que era a antiga saída, você vai emitir a mesma corrente na outra porta. Né? Então, isso acho que resume, né, o que reciprocidade implica. E em termos da matriz de transmissão, né, dessa mesma rede, se ela for recíproca, ela vai ter o determinante, né, da matriz de transmissão, ele vai ser igual a 1. Tá? Para você verificar que isso de fato é assim, o que você pode fazer? Né? A gente acabou de calcular o A, o B, o C e o D em termos dos parâmetros Z, Z11, Z12, Z21 e Z22. Se você substituir aqui, né, A pela respectiva expressão, né, vamos lá atrás ver o que era, Z11 sobre Z21, B por todo esse termo aqui, C por 1 sobre Z21 e D por Z22 sobre Z21, né, substitui tudo aqui nessa expressão, e manipular aqui, né, ele cortar termos, etc. e tal, manipulação algébrica simples, você vai ver que isso aqui é equivalente a escrever aqui, ou seja, isso aqui vai te dar, né, Z21 igual a Z12. Se você fizer toda essa substituição e depois rearranjar os termos aí, né, isso aqui vai resultar nisso daqui, que é a condição de reciprocidade. Tá? Então, uma coisa implica na outra. Né? A gente poderia colocar inclusive dessa forma, né? C e somente C, então isso, C e somente C aquilo, e vice-versa, né? Tá? Então, tá aí, né? Meio que uma demonstração, vocês podem fazer isso, né? Substitui o ABCD aqui e vê que a condição de reciprocidade para a matriz de impedância aqui, que é o que a gente acabou de comentar da definição de reciprocidade, ela é equivalente a esta condição aqui, né, determinante da matriz de transmissão unitária. Agora, a gente também viu, né, que para redes sem perdas, a potência real entregue à rede é nula. Né? Então, se você tem potência entrando e potência saindo, a potência entrando igual a potência saindo, nenhuma energia é dissipada pela rede. E a gente argumentou que, por consequência, os elementos da matriz de impedância, né, as impedâncias, eram puramente imaginárias. Né? A gente falou, inclusive, que impedâncias capacitivas e indutivas armazenam energia, ao passo que impedâncias reais, né, resistências e tal, elas, por efeito Joule, aí, transformam energia em calor, né, e dissipam energia por consequência. Então, é natural, faz sentido, né, que os elementos da matriz de impedância sejam imaginários. O que vai acontecer agora com a matriz ABCD? Né? A gente dá a condição de que, para uma rede sem perdas, as impedâncias são imaginárias, a gente já pode saber o que vai acontecer com A, o B, o C e o D. Né? O A, por exemplo, se
as impedâncias são imaginárias, o Z1, Z21, Z12 e Z22 vão ser todos imaginários, você vai ter que o A vai ser real. Por quê? Né? Esse Z1 vai ser o J vezes alguma coisa. Né? O Z21 também, J vezes alguma outra coisa aqui, né? Círculo e triângulo, sei lá. O J vai cortar com J e você vai ter que isso aqui vai ser real. Tá? Você vê direto da expressão. Né? O B, o que vai acontecer com o B? Né? Isso aqui é imaginário, isso aqui é imaginário. Né? Então você vai ter J, o I, né? I vezes I dá menos 1, dá algo que é real. Mesma coisa vai acontecer aqui, né? Você vai ter algo real do produto dessas duas coisas imaginárias. Mas o denominador é puramente imaginário. Então vai restar um J aqui, né? No denominador, que quando sobe vira menos J, tudo bem, não tem problema, mas vai restar um J aqui. Então o B vai ser puramente imaginário, né? O A puramente real, o B puramente imaginário, o C puramente imaginário, porque se isso aqui é imaginário, o C também vai ser imaginário, e o D real, pelo mesmo argumento do A, né? J vezes alguma coisa dividido por J vezes outra coisa, J corta com J e vai ser real. Então A e D reais, né? B e C imaginários na matriz ABCD quando, né, a rede não tem perdas. Tá? Então essa é como vai ficar aí a matriz ABCD de uma rede sem perda. Bom, comentei aí que no capítulo, o capítulo 4 do Poser tem algumas tabelas. Né? Uma delas, que é interessante a gente dar uma olhada, é essa daqui, que te dá a matriz ABCD, a matriz de transmissão, para algumas redes comuns aí, úteis. Né? Inclusive a gente vai usar quando a gente estiver vendo coisas adiante no livro, né? Filtros e outras coisas. Né? Então, por exemplo, né? Você vê o circuito aqui, né, uma rede de duas portas, entrada aqui desse lado, a saída aqui desse lado. Né? Isso aqui é uma impedância em série. Então você tem a linha de cima, linha de transmissão, né? Dois condutores, o de baixo e o de cima, em série, no condutor de cima tem uma impedância. Então, isso é uma impedância em série. Tá? Os parâmetros ABCD estão listados aqui. Né? A e D são unitários, C é 0 e o B é Z. Né? Então, o que o B vai relacionar aqui? Né? B seria V1 sobre 2. Né? Então é impedância, né? V1 sobre 2. Então é isso daí. Né? Se você tivesse uma admitância em paralelo, né? Você tem a entrada desse lado aqui, a saída do lado direito. Né? Entre as duas linhas, a de cima e a de baixo, você tem uma admitância. Isso aqui é uma admitância em paralelo. Então o A e o D vão ser unitários da mesma forma, mas agora o C vai ser igual à admitância, né? E o B vai ser 0. Tá? Então, se usou uma impedância aqui, uma admitância aqui, justamente porque na matriz final aqui você vai ter, nesse caso, uma admitância e aqui uma impedância. Né? Mas poderia ser uma impedância aqui, você só toma o recíproco dela quando você for colocar aqui na matriz. Bom, uma linha de transmissão, certamente é algo muito útil, de comprimento L, com impedância característica Z0 e constante de propagação beta, né? Constante de fase beta, então uma linha sem perdas, tá? De fato, então a gente está assumindo que esse beta aqui é igual a K, né, e alfa é 0, com comprimento L e tal. Né, o A vai ser cosseno de beta L, o C vai ser J, Y0. Y0 é a admitância característica da linha, que é 1 sobre Z0. Tá? Se a linha tem impedância característica Z0, vamos supor 50 ohms, né, isso aqui vai ser 1 sobre 50 ohms, né, 0,02. Né, então, a admitância característica da linha, Y0, 1 sobre Z0. Então, J, Y0, seno de beta L é o C, B, J, Z0, seno de beta L, né, o próprio Z0, D igual a cosseno de beta L. Tá? Transformador, né, com razão aqui de voltas N para 1. Né, o transformador, a porta de entrada aqui seria o primário, a porta de saída, a porta 2 seria o secundário. Tá? A igual a N, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 1 sobre N. Tá? Se você vê aí, né, o A e o B, como eles são escritos em termos de tensão, né? O A é a própria razão, né? V1 sobre V2. Então, natural que ele seja N. O D é o quê? É I1 sobre 2. Né? Então, 1 sobre N. Tá? Faz sentido, né? Essa rede aqui que é triângulo, né? Então, com 3 admitâncias. Y1, Y2 aqui e Y3 aqui em cima. Tá? Entrada desse lado esquerdo, saída do lado direito. Né? A igual a 1 mais Y2 sobre Y3, B igual a 1 sobre Y3, C igual a Y1 mais Y2
mais y1 vezes y2 sobre y3 e d igual a 1 mais y1 sobre y3. Então, e a rede T, por fim, né, que você tem três impedâncias, Z1, Z2 e Z3 aqui, nesse formato, A igual a 1 mais Z1 sobre Z3, B igual a Z1 mais Z2 mais Z1 vezes Z2 sobre Z3, C igual a 1 sobre Z3 e D igual a 1 mais Z2 sobre Z3. Essas redes todas, né, todas aqui, você consegue deduzir aqui, porque em termos de tensões e correntes, você consegue obter esses parâmetros ABCD, perfeito? Uma segunda tabela interessante de dar uma olhada é a tabela 4.2, tá, desse capítulo de análise de redes do Poser. Ela permite você relacionar, né, os parâmetros S de impedância, admitância e transmissão com todos os demais, né, nas diferentes colunas. Então, para você relacionar o S com S é ele mesmo, né, mas para você escrever os parâmetros S em função dos parâmetros Z, né, você vê os termos nessa coluna aqui. Então, S1 é Z1, 1 menos E0, entre parênteses, vezes 2 mais E0, etc. e tal, tá? E ΔZ aqui está definido aqui embaixo, né? Z11 mais a impedância característica, vezes Z22 mais E0, menos Z12 vezes Z21, é o que está sendo chamado de ΔZ, ele aparece algumas vezes aqui. Então, tá claro aqui? Então, se você quer escrever o Z21 em função dos parâmetros S, né? É esse termo aqui. Então, essa tabela aqui, né, a mesma coisa, né, os parâmetros Z em função do ABCD, o que a gente acabou de ver aqui, né, o ABC e o D em função das impedâncias, né, tá escrito aqui, né, tá, módulo de Z tá aqui embaixo, você vê que bate com o que a gente acabou de calcular, né, pode conferir ABCD em função, então nós deduzimos isso aqui, mas todas as outras relações aqui, né, de cada um dos 4 tipos de parâmetros aqui com todos os demais, está nessa tabela aqui.